Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje venho aqui falar um pouco sobre o estoicismo e sua ética. A filosofia estoica, na sua escola, tem três eixos de estudos: a física, a ética e a lógica. Como diziam os próprios estoicos, esses três eixos estão interligados. Não se pode falar, agir ou conhecer um sem ter conhecimento do outro, como um organismo vivo. É orgânica toda a filosofia estoica. Para se compreender a sua física, ou para atuar através da física, ter atuações através da física, temos que compreender a ética e a lógica. Para atuar eticamente, precisamos compreender a física e a lógica, e assim em todos os âmbitos. Eu não vou falar aqui hoje da lógica, vou falar da relação entre a física estoica e a ética. A física estoica é a sua ontologia, o que se chama algumas vezes de metafísica, mas eu prefiro não chamar de metafísica porque pode confundir com a metafísica aristotélica, né? E a ontologia estoica não é metafísica, é física, por isso que o eixo se chama física. A metafísica aristotélica e platônica tem um quê, Platão ainda mais, né, de supranatural, de alguma essência, de alguma coisa, de uma alma, da qual está além da natureza física dos corpos, ou comanda eles, é mais importante que eles, ou está intrinsecamente nessas coisas, como para Aristóteles, a substância, a ousia. Para os estoicos, não, a ontologia deles é física. Para os estoicos, tudo é corpo. Toda relação é corporal. Alma é corpo, pensamento é corpo, sentimento é corpo. Por quê? Porque eles provocam e recebem efeitos. Eles provocam efeitos e podem receber os efeitos de outros corpos. Tudo é corpo. A realidade é resultado da interação corporal. Por isso eles vão aos pré-socráticos, que eram considerados, inclusive por Aristóteles, na metafísica de Aristóteles, como os físicos, investigadores físicos, porque procuravam nas questões físicas naturais a explicação de toda a existência, de todas as coisas. Procuravam na água, na terra, no ar, no fogo, como Heráclito, né? Nem todos, né? A Peiron, indeterminado, né? Não era alguma questão física, mas quase todos pré-socráticos eram físicos na sua investigação da realidade. Então, a ontologia estoica passa por cima, historicamente, de Platão e Aristóteles e vai lá nos físicos procurar a sua ontologia. É importante salientar a diferença entre corpo e matéria. Os estoicos não são materialistas, né? Porque matéria é algo que pode ser tocado, pesado, e corpo não. Corpo é tudo que recebe e gera efeito. E nem tudo que recebe e gera efeito a gente pode tocar. Mas tem a interação de corpo. Matéria é diferente. Então os estoicos não são materialistas, são corporalistas nesse sentido. Alma a gente não pega, não mede, não toca, mas é um corpo para os estoicos, porque sofre e gera efeitos nas coisas. Tem uma interação com outros corpos, inclusive com o nosso corpo físico. Né? Nosso corpo físico, se estamos mal, também perdemos nossa tonicidade da alma, e se a nossa alma também está mal, perdemos a tonicidade também do corpo, que é uma relação entre esses dois corpos. Bom, então os estoicos são corporalistas. Isso é muito importante para a gente compreender, né, como funciona a ética estoica. A ética estoica é fundamentada, tem uma relação de fundamentação com a física, ou seja, a física estoica fundamenta a ética. A física estoica é a explicação da natureza, de todas as coisas, e ela é teológica. Temos que sempre lembrar disso. A ética estoica, toda a filosofia estoica é teológica. Então, há um Zeus, há uma natureza cósmica, que são sinônimos aqui. Um logos também é um sinônimo. Né? E essas coisas são um padrão e o fundamento de toda a natureza, inclusive a nossa natureza humana, inclusive aquilo que está dentro de nós. A semente de Zeus, da natureza cósmica, está dentro de nós, na nossa alma, e desenvolve, a partir daí, a relação da nossa personalidade moral. Então é fundamental para a ética estoica uma ontologia, não supranatural, não além da natural, é corporal, está aqui na natureza, não é supra como em Platão,
né? Está aqui na natureza, em nós, mas o fundamento para sabermos se somos virtuosos está no padrão da natureza cósmica, de Zeus. Temos sempre uma ontologia, é como se fosse as brumas, né? As brumas daqueles lagos, assim, né? Daqueles pântanos, né? Os pântanos são a matéria bruta, e a bruma vem dele, está com ele, mas não é o próprio pântano. Tem uma relação entre as duas coisas. Não tem bruma sem pântano, né? Pântano provoca bruma, os dois estão ali. Mais ou menos a ontologia estoica está ali, junto, né? Uma bruma está junto com as relações humanas, junto com a matéria das nossas relações humanas, seja nós mesmos, o mundo ou os outros. Mas é fundamental que os estoicos precisem de uma ontologia que está além das relações humanas para justificar o bem, o mal, certo, errado, o justo e o injusto. A materialidade das ações humanas, o homem com o homem, ser humano com o mundo ou consigo mesmo, não é suficiente para justificar os valores éticos. É necessário uma ontologia, que está muito próxima da vida, não está longe, é natural, está aqui, mas nós temos que recorrer a ela e lembrar que ela existe. Esse é o estudo da física. Temos que saber como funciona a física, como funciona o mundo, como funciona a natureza cósmica, como a natureza cósmica nos gerou e como funcionamos enquanto natureza humana. Para agirmos corretamente, temos que ter esse tipo de conhecimento. Não é à toa que Kant, quando leu os estoicos, fez uma metafísica dos costumes, dizendo que tem um reino da moral que está acima e além do ser humano e que tem que ser preservado apesar das vontades humanas e do sujeito humano. Claro que Kant, creio que, por sua criação também altamente religiosa, já leu também os estoicos um pouco com essa perspectiva e criou mais do que os estoicos criaram, porque daí em Kant é quase como se fosse algo sobre a natureza. Não supranatural, como um deus, mas tem um reino dos fins que é separado do reino dos humanos, o qual os humanos têm que preservar e, por isso, têm que universalizar, né, as suas ações. O dever moral é manter esse reino dos fins, que é o reino da moral, intocado com as ações humanas. Os humanos não podem deturpar e corromper este reino da moralidade. Tem um quê aí de razão de Kant ler os estoicos assim, porque para os estoicos também nós somos, por natureza, cosmopolitas. Somos ligados aos nossos irmãos como raça, como natureza. Somos todos, absolutamente todos iguais. Então, o momento em que nós nos conectamos, nascemos, nos conectamos numa rede já interconectada que estava antes de nós. Isso Kant lê com muita precisão os estoicos. Cada ação humana, para os estoicos, está conectada a uma rede de pessoas, de humanidade, cosmopolitas, numa rede de simpatia, onde acabamos interferindo no pathos, né? Nas emoções, nos sentimentos, nas ações dos outros. Então, quando rompemos com a virtude, podemos romper com toda uma rede física, simpática, que nos une enquanto humanos. Então, quando corrompemos, temos uma ação imoral, digamos assim, antiética, estamos quebrando o elo de toda uma humanidade, porque fazemos parte de um todo. Então, nesse sentido, sim, os estoicos têm esse tipo de holismo, né? A relação parte todo na sua ética. Mas por quê? Porque assim funciona a natureza cósmica, como estrutura que fundamenta toda a existência. Mas uma coisa muito importante, a natureza cósmica, embora seja aquilo como também chamou o Platão de demiurgo, né? O artesão de toda a realidade, inclusive de nós, o nosso interior, da nossa alma, de nossas emoções, de nossos pensamentos. Ela não interfere nas nossas decisões mais caras a nós, naquilo que é mais humano, que é mais nosso. Ela dá a estrutura, mas não dita e não determina como devemos ou não devemos ser. E aí está o âmbito da nossa liberdade, responsabilidade ética. Então,
uma geração, né? É geracional, fomos gerados por uma natureza cósmica, boa por natureza, perfeita por natureza, mas isso não quer dizer que nós somos imagem, né? Somos criados à imagem dela, não. Nós temos uma natureza distinta que tem uma relação com essa natureza cósmica e a nossa parte ética seria conseguir desenvolver a máxima capacidade da nossa natureza humana em relação, em conformidade com a natureza cósmica. Esse seria o objetivo fundamental da ética estoica. Isso nos geraria a serenidade, o sereno fluxo de vida, não felicidade, mas serenidade. Estamos com os nossos valores pessoais e do mundo em conformidade com os valores que são os estándares, os padrões dos quais a criação nos fez. Não estamos em briga com a realidade, nossos valores ou a realidade. Estamos em conformidade. Essa deveria ser a busca da ética estoica. Agir de acordo com a nossa liberdade dentro dos parâmetros de valor que a natureza cósmica nos dá, porque ela é sumamente boa. Não é à toa também que os primeiros padres cristãos da igreja em 300 a.C. depois, e até antes, cooptaram o estoicismo para dentro da religião, porque daí, né, é um passo para conseguirem justificar um Deus supranatural, embora não era isso que o estoicismo fazia. O epiteto, o mais, digamos, teológico, entre aspas, religioso dos estoicos, né, que quase tinha uma personalização de Zeus, como se fora um Deus separado, sempre estava aqui presente, ele conversava e ele mesmo dizia, né, que nas determinações de Zeus ele não pode agir conforme a sua vontade em relação ao mundo humano. Por quê? Porque o ser humano tem a sua responsabilidade própria. Então a ética estoica necessita de uma ontologia que está além das ações humanas, além da materialidade deste mundo e da materialidade do corpo. Por quê? Porque alma, pensamento, emoções, que são corpos, estão inseridos pela semente divina na natureza cósmica ou de Zeus. Não se dá para pensar uma ética estoica sem ser teológica. É fundamental, é necessário que a física estoica fundamente e guie os valores éticos que vamos ter aqui, né, no nosso mundo, na nossa existência. Todos os valores que temos aqui e que atuamos conforme a nossa natureza também estão conforme a natureza cósmica. Então, esse é o recado de hoje sobre o estoicismo. Obviamente que muitos outros filósofos, estudiosos, discordam do que eu estou falando aqui. Há sempre uma discussão em aberto se a física fundamenta a ética, se a ética fundamenta a física, qual desses três eixos fundamenta o quê. Para mim é claro e evidente, embora não seja a única opinião e nem a mais acertada, de que para a ética estoica é fundamental que compreendamos como funciona a física estoica, ou seja, a natureza cósmica, Zeus, a estrutura dada por essa natureza, o mundo, para que a gente depois não tenha desejos, vontades e tenha ações em direção a coisas que são proibidas, entre aspas, pela própria natureza cósmica. Não é que sejam proibidas, mas vão contra o fluxo da natureza cósmica. Então, nós não conhecermos como funciona a natureza cósmica, podemos mal desejar, podemos mal querer. Isso traz o sofrimento, a infelicidade, né, a perturbação, e nos distanciamos cada vez mais do objetivo fundamental da ética estoica, que é a serenidade, sereno fluxo de vida, onde os nossos valores e atuações éticos de nossa natureza humana estão conforme e não contra a realidade que é dada estruturalmente pela natureza cósmica. Bom, se gostaram do vídeo, podem dar like, podem sugerir assuntos, podem fazer perguntas, tem muita coisa a falar sobre estoicismo, obviamente que sim, em várias áreas.
Aqui é só uma pequeníssima introdução. Se quiserem sugerir temas, se quiserem compartilhar o vídeo, quiserem fazer perguntas, fique à vontade, coloque ali no comentário que a partir disso eu trago aqui novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.